Tudo começa quando Angela está com sua advogada pedindo para ela confirmar se Clarita é realmente irmã de Álvaro, e a advogada diz que é verdade, mas que elas precisam ir até a clínica para confirmar. Nisso Luz chega desesperada, e conta que passou a noite com Félix na esperança de que ele iria cumprir com o combinado de deixar ela e Guilherme voltar para a vila. Mas ele não quer, porque garante que serão uma família de novo. A advogada diz que ela não pode cair mais nessas chantagens e pede para Luz confiar na justiça, porque elas irão ganhar com o tempo. Mas Luz diz que conhece Félix e que a qualquer momento ele vai embora com o menino. Enquanto isso, na comunidade, Abel e Pablo estão nervosos porque Dona Pura está passando mal, e o doutor diz que parece que ela está entrando em um coma diabético, e pede para eles chamarem uma ambulância com urgência. Por outro lado, Adela e Flora combinam de trabalhar mais um pouco e depois voltarem para casa, e Adela resolve abordar uns clientes, mas se esconde atrás de Flora com medo do policial que está passando no local. Na comunidade, Dona Pura é socorrida, enquanto seus netos e a vizinhança observam apavorados. No Hospital Verga, Samantha fala para Gerardo que sabe muito bem o que está fazendo, mas o pai diz que não pode concordar com esse absurdo, e em seguida os dois são interrompidos pela chegada de Dario. Eles perguntam se Dario por acaso sabia do relacionamento de Álvaro com Ângela, porque eles são melhores amigos. Mas Dario jura que não sabia de nada e que também foi enganado por Álvaro, e Samantha pergunta se ele sabe de Clarita. Então Gerardo quer saber quem é essa, e Dario explica que Clarita é a irmã de Álvaro que está em coma devido ao acidente que os pais deles morreram. Mas Gerardo acha que isso pode ser outra de suas mentiras, porém Samantha discorda e fala que conheceu Clarita antes mesmo do casamento, e que ela está em uma clínica fora da cidade. Na clínica, Ângela conversa com o responsável da internação de Clarita e diz que é quase da família, e gostaria de saber quanto Álvaro está devendo para a clínica. E então o homem mostra o valor de mais de $800.000 e deixa Ângela assustada. De volta ao hospital, Dario garante que Ângela se casou com Álvaro para conseguir ajuda financeira, e Gerardo pergunta como ele sabe disso, e ele diz que Álvaro mesmo que contou a ele, mas Gerardo não acredita nessa mentira toda. Dario diz que Ângela foi até o hospital atrás de Álvaro para pedir dinheiro, alegando ser sua esposa e que tinha direitos, e Samantha dá força para o sermão, mas Gerardo continua desconfiado. Enquanto isso, o responsável pela clínica diz para Ângela que Clarita está a ponto de ficar à mercê do Estado se Álvaro não aparecer para resolver sua dívida. Então Ângela diz que não sabe como, mas pede por favor para o homem esperar mais um pouco porque ela vai fazer o possível para ajudar, e ele pede que ela entre em contato com Álvaro, para que ele possa resolver essa situação. Enquanto isso, na emergência, Abel implora para que a moça deixe sua avó ser atendida, porque ela está entrando em coma diabético, mas a moça diz que não pode e manda ele levá-la até um hospital privado. Pablo diz que está tentando entrar em contato com Gerardo, mas não consegue, e Abel diz que eles precisam levar ela, mesmo que isso custe tudo que eles têm. Por outro lado, Ângela e Luz estão em uma lanchonete qualquer, e Ângela apoia a amiga dizendo que Félix vai pagar por tudo que fez a ela e também a Memo. E Luz agradece pelo apoio de Ângela, e pergunta como foi com Clarita, e Ângela conta que Álvaro deve muito dinheiro para a clínica, e que se ele não pagar, a garota pode ficar por conta do Estado, e corre um sério risco deles interromperem o tratamento dela. Nesse meio tempo, Leonardo conta para Sandro que ele e Ângela se beijaram, mas que depois ela recuou. Então Sandro fala que sempre percebeu a atração entre os dois, e pergunta se o filho está apaixonado. Leonardo diz que não sabe o que está sentindo exatamente, mas diz que sente muitas coisas, mas que a presença de Alma também mexe com ele e incomoda. Então Sandro fala para ele dar tempo a Ângela, por conta da situação que ela está passando, e diz para ele deixar Alma cuidar de seus próprios problemas, afinal foi ela quem abandonou ele, e manda ele focar em Ângela, porque eles foram feitos um para o outro.
Ângela conta pra Luz que Leonardo estava consolando ela, e então os dois acabaram se beijando. E Luz, assustada, fala que Ângela não pode se apaixonar agora porque ainda não superou o que aconteceu com Álvaro, e Ângela garante que não vai permitir que a história se repita. Mas Luz fala que essa é a opinião dela, mas que Ângela precisa decidir, porque o doutor é realmente um gato. E Ângela diz que ele é um tremendo cavalheiro, e começa a contar como foi com a mãe dele. Enquanto isso, Gerardo fala com Pablo ao telefone, e ele conta que sua avó está em um hospital privado. Mas Gerardo diz que ele deveria ter levado ela para o hospital dele, e Pablo passa para o doutor responsável. Então Gerardo pergunta se é possível fazer a transferência de Dona Pura. Mas o médico não aconselha, porque ela está em uma situação delicada, e o melhor é estabilizar a situação. E na lanchonete, Ângela conta pra Luz que está trabalhando com a mãe de Leonardo, e Luz diz que assim fica impossível dela não se apaixonar por ele. E em seguida, Ângela vê as horas e percebe que está muito tarde, e que precisa ir para seu último evento como modelo, e Luz pergunta se ela tem certeza disso. Mas Ângela diz que se comprometeu com Aníbal e precisa cumprir, então Luz fala para ela se cuidar muito. De volta ao hospital, Abel e Pablo conversam sobre o estado de Dona Pura, e Pablo diz que Gerardo queria transferir ela para o Hospital Verga, mas o médico não recomendou. Então Luz chega e diz que chegou na vila e ficou sabendo do que aconteceu e pergunta como Dona Pura está, e Abel conta que ela está em coma diabético. Ângela está no trabalho, e é admirada por um cliente, e nisso ela pergunta a sua amiga de trabalho se sabe de Lili, mas a garota despista e Ângela diz que quer ir embora pois precisa trabalhar e estudar no dia seguinte, mas Aníbal chega e exige que ela continue no evento. Enquanto isso, Alma surpreende Leonardo com um jantar, e ele pergunta o que aquilo significa. E Alma diz que resolveu surpreender ele depois de tantos dias difíceis que eles têm passado, e resolveu relembrar os velhos tempos. Nesse meio tempo, Ângela chega no suposto evento privado, mas desconfiada diz para Aníbal que não foi isso que eles combinaram e quer ir embora. Mas a garota que está com eles dá uma taça de vinho para Ângela, e pede para ela não a deixar sozinha com eles. Os homens brindam, e a garota insiste para Ângela tomar um pouco da bebida, e logo em seguida Ângela diz que vai embora, mas quando ela tenta sair do apartamento, começa a ficar tonta e pergunta o que deram para ela e cai no chão. E então Aníbal diz que ela já está completamente apagada e pede a ajuda do homem para levar Ângela até o quarto. Enquanto isso, no jantar, Leonardo diz que Alma deve estar confundindo tudo e pensando que eles vão voltar, mas a loira garante que não, e que está fazendo isso pela amizade deles. E pede desculpas se falou sobre Ângela, e Leonardo aceita, mas pergunta por sua mãe, e Alma diz que ela está com a enfermeira substituta e tomou calmantes. Então é melhor que ela descanse, mas para sair da situação Leonardo diz que é melhor verificar, e deixa a Alma na mesa sozinha. Por outro lado, Aníbal se prepara para tirar fotos de Ângela que está muito sonolenta, mas ela consegue enxergar Aníbal tirando fotos, e ele diz que vai fazer muita fortuna com ela. Em casa, Leonardo entra no quarto e liga para Ângela, mas cai na caixa postal, e então ele deixa um recado dizendo que queria saber se está tudo bem com ela, porque está mandando mensagens mas elas não chegam, e pede para ela retornar para ele. No hospital, Luz conversa com Pablo e diz que não vai ficar falando muito, mas que ele já sabe que ela foi para a casa de Félix para ficar perto de Guilherme. Porém Pablo diz que não gosta do que está acontecendo com ela, mas Luz diz que por um filho, uma mãe é capaz de qualquer coisa, até perder a dignidade. Logo em seguida, Abel se junta a eles e a enfermeira vem dizendo que eles precisam pagar uma taxa de crédito para a Dona Pura continuar internada. E Luz implora para a moça esperar algumas horas, porque eles estão tentando conseguir alguém que empreste o dinheiro, e então a moça diz que tudo bem, mas que às 9 da manhã outra pessoa entra no turno dela, e eles precisam se apressar. De volta ao quarto, Ângela escuta a garota dizer para ela não resistir porque senão vai ser pior.
Enquanto isso, Alma pergunta se Leonardo está esperando alguma ligação, e ele diz que está preocupado com Ângela, porque ela não responde suas mensagens. E Alma pede para eles pararem de falar de Ângela por pelo menos 5 minutos, e pede para eles conversarem sobre os dois. Ela diz que sente muitas saudades de como ele era com ela, e que todas as amigas a invejavam porque tinha um noivo como ele, e conta que o doce que eles estão comendo traz muitas recordações. Então ela coloca uma música no celular e chama Leonardo para relembrar os velhos tempos, e ele não está afim, mas acaba sendo convencido pela chata. Os dois dançam juntos, mas Leonardo está no mundo da lua. Por outro lado, Aníbal prepara Ângela para o homem, e depois ele sai do quarto com a garota. Então Ângela, ainda sonolenta, vê o homem entrar no quarto e começa a lembrar de sua avó dizendo que tempos difíceis a estava esperando, e que ela tem a força de seus pais. E logo em seguida, o homem se aproxima dela, e Ângela pensa no que pode fazer, e começa a fingir que está com falta de ar, e deixa o homem desesperado gritando por Aníbal. Por outro lado, Félix está no computador quando Guilherme aparece dizendo que está com fome, e ele diz que é obrigação de Luz alimentar ele, e telefona para ela, mas percebe que ela deixou o celular em casa. Enquanto isso, em casa, a chata da Alma continua insistindo, dizendo que tem muitas recordações do tempo que ela e Leonardo eram noivos. E Leonardo fica furioso e diz que lembra sim daquela música, mas que não podia ouvi-la por muito tempo porque lhe causava dor, mas Alma diz que só conseguia lembrar dos momentos de amor e tenta beijar Leonardo, mas ele não deixa. Léo pergunta qual é a intenção dela, e Alma diz que ficar perto dele e talvez tentar uma segunda chance, mas Leonardo fala que o que houve entre eles já passou, e que não pode ter segunda chance. Mas Alma não desiste e pede para ele pelo menos sentar e comer com ela para não deixá-la sozinha. E no quarto do apartamento, Aníbal está desesperado para socorrer Ângela, e o homem resolve ir embora e pede seu dinheiro de volta, enquanto a garota pede para ele pedir uma ambulância com urgência porque ela vai morrer. Um tempo depois, a garota fala com Aníbal do telefone e manda ele se apressar porque não quer ser cúmplice disso. E então Ângela consegue levantar e pega a garrafa de champanhe e dá na cabeça da garota, que cai desmaiada, e ela consegue sair do apartamento. Do lado de fora, Ângela sonolenta pede ajuda, e Aníbal vê ela e resolve ir em sua direção. Mas um carro aparece e 2 homens ajudam Ângela, e levam ela embora dali. E nesse meio tempo, Félix recebe uma ligação, e a Luz contando que está no hospital, e que Dona Pura está muito mal e pergunta se ele poderia emprestar dinheiro para a internação dela, mas Félix se recusa e manda ela ir para casa agora mesmo, senão ele vai embora com Guilherme. Na cadeia, Álvaro sonha com Ângela e com as juras de amor que ela fez para ele, e depois sonha com o momento em que ela estava no tribunal chorando por ele a ter enganado. Nisso, o acompanhante de quarto dele manda Álvaro sair de sua cama, e os dois se estranham, mas o carcereiro fala que está de olho neles. Os homens deixam Ângela na porta da casa de Leonardo, e ela agradece, mas informa que está sem chave e sem celular, e os homens se olham de uma forma esquisita. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.